Você recebeu o dinheiro do churrasco. Você emprestou seu cartão para aquele amigo e ele comprou algo que você nunca em sonhos iria comprar. Você fez alguns trabalhos que lhe rendeu uma grana muito boa. Cuidado, tudo isso vai ser declarado para a Receita Federal do Brasil. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Divã do Empresário, o canal onde um contador tira as dúvidas de você, empresário, para que possa ter a tranquilidade que mereça. O meu nome é Cloudes Costa, eu sou contador e economista. Pessoal, no último vídeo de segunda-feira eu dei uma visão geral do que era a Instrução Normativa 2219. Tá? Aquela visão geral, expliquei como ela funciona, qual o objetivo real da Receita Federal com aquela instrução, tá? E como ela acaba influenciando as pessoas de uma forma geral. Tudo bem, então? Hoje nós iremos afilar um pouco mais o assunto, colocando a pessoa física em especial. Ou seja, como essa nova mudança vai influenciar você no dia a dia como pessoa física. Tudo bem? Então, vamos relembrar rapidinho o que é a instrução normativa. Então, eu disse para vocês o seguinte, que desde 2003, a Receita Federal, ela já observa, ela já sabe, ela já recebia informações sobre movimentações financeiras feitas pelas pessoas físicas e para as pessoas jurídicas. Tudo bem, então? E aí, o que eu disse? Foi dito que em 2025, agora, em janeiro de 2025, o que a Receita Federal fez foi ampliar o leque de fiscalização. Ou seja, a partir de 2025, que antes não acontecia, ela também vai começar a observar os movimentos feitos por outras formas de pagamento, principalmente meios digitais, tais como o Pix. Tudo bem? Então, continuando, também foi dito que o movimento era o quê? R$5.000, mas não necessariamente você tinha que atingir R$5.000, mas sim que as instituições financeiras e as instituições bancárias irão emitir uma declaração chamada E-financeira para a Receita Federal, independente se você movimenta ou não. Elas irão enviar para o banco. Então, se você movimentou R$1.000 ou se você movimentou R$20.000, ou no caso específico 5.000, independe, ela vai enviar. E também foi dito que você, como pessoa física, não precisa declarar nada, tá? Independente se você movimentou R$1.000 ou independente se você movimentou 5.000 ou acima de 5.000, você não vai precisar fazer declaração semestral nenhuma. A única pessoa, no caso jurídica, que irá fazer isso são as instituições financeiras e as instituições bancárias. Tudo bem, então? Então, agora, vamos entender da seguinte forma. Normalmente, aqui no Brasil, pessoa física, ela faz movimento de algumas formas bem básicas. A primeira é dinheiro vivo, em espécie. Então, você tem lá o dinheiro na carteira, você quer comprar um biscoito, você vai lá e compra. Você está com de tomar um refrigerante, vai lá, paga, quer um cinema, você não tem o dinheiro no cartão, mas opa, tá aqui, ó, estamos aqui o dinheiro vivo. Então, isso aí é uma forma bastante tradicional, porém que ultimamente, de uns anos para cá, está se deixando ser muito mais, digamos, ultrapassada. Grande parte das pessoas não estão mais usando dinheiro físico. Inclusive para quem é comerciante aí, sabe o quanto que é difícil, às vezes, você passar troco, porque muitas vezes você não tem valores pequenos para você passar aí para o seu cliente. Então, essa aí é uma forma. A outra forma era por meio de digitais, no caso, cartão de débito. Então, você tem um valor, presta atenção, você tem um valor em banco, o qual foi depositado eletronicamente lá, tá? Moeda. Tá? E o que aconteceu? Você vai pagando e à medida que você vai utilizando o cartão de débito, aquele valor vai diminuindo, o saldo vai diminuindo. Isso aí é bem comum, então eu imagino que todo aqui saiba utilizar, todos. A outra forma era o cartão de crédito. Tá? Como é que funciona o cartão de crédito? Você não necessariamente tem aquele valor, mas nós temos uma operadora de cartão que, em tese, tá, gente? Vamos falar desse jeito. Tá? Ela empresta, ela faz a compra para você, parcelado ou não, e depois você vai pagando, tá, essa instituição que fez o crédito para você.
Tudo bem? Então, isso aí também é muito comum nos dias a dias e que às vezes gera aí até uma certa confusão, porque muitas pessoas acham que cartão de crédito quer dizer que você tem aquele dinheiro. Não, você não tem aquele dinheiro. Você tem uma opção de empréstimo direto, que aí já é uma situação que não precisa ficar espalhando, tá? E aí, outra forma que se tornou, digamos assim, o queridinho do Brasil, o Pix. Tá? Então, o Pix facilitou muito. Você faz movimento entre contas correntes de uma forma rápida demais, entre agências bancárias, você paga, você faz tudo com o Pix e todo mundo está super feliz com o Pix. Tá? Então, o que nós temos aí? Nós temos algumas formas de movimento bancário. Porém, aí que está a situação. Então, vamos ver na situação aqui. Você, como pessoa física, vamos pegar aqui 2 exemplos de pessoas físicas, tá? Vamos pegar uma pessoa física CLT, ou seja, você trabalha, não importa se você é CLT, ou você trabalha para o governo, não importa. Digamos que você trabalha para alguém, tá? Vamos chamar de empregado. Ou você pode ser anônimo. Ah, Close, mas eu também posso ter uma empresa. Sim, pode ter, tem. Tá? Apesar que eu vou falar sobre pessoa jurídica no próximo vídeo, mas nós podemos apenas pincelar aqui também. Então, você pode ser aí tanto uma pessoa que trabalha para alguém ou uma pessoa que trabalha de forma autônoma. Tudo bem? Quando você trabalha para uma empresa, que eu disse para você lá no outro vídeo, o que acontece? Essa empresa, ela irá ela irá declarar os movimentos que fez para a sua conta corrente para a Receita Federal. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo. Digamos que você receba por volta de R$6 mil por mês e no ano você movimenta algo por volta de 72 mil. Então, quando chega ao final do ano, sabe, a empresa onde você trabalha, o que acontece? Ela vai declarar para a Receita Federal que você recebeu no ano 72 mil. Lembra-se disso? E aí, no outro ano, quando você for fazer o ajuste, tá, do imposto de renda, você vai confirmar esse valor para a Receita Federal. A Receita cruza as informações e fala, ok, ele está dizendo a mesma coisa, a empresa a mesma coisa, segue adiante, segue a vida. Então, nada de errado. Porém, o que acontece? O que acontece é o seguinte, acontece que muitas vezes você pode fazer movimentos que não são declarados aqui. Lembra que eu disse para você? Como, Close? Cartão de crédito, a pessoa pode ter passado um Pix na sua conta, você pode ter vendido aí um carro, tá? Você pode, sei lá, ter recebido um dinheiro aí, sei lá, será herança nem tanto porque já vai ser taxada, né? Mas digamos assim, de um investimento ou coisa assim do tipo. Não importa, mas você pode receber algum valor que não necessariamente seja declarado, tá? Você pode simplesmente estar fazendo alguns bicos que você pode estar o quê? Recebendo por Pix. Ou simplesmente a pessoa fala, posso depositar na sua conta? Sim. Você concorda comigo que esses valores não são declarados? Que eles entram direto na sua conta, mas não são necessariamente declarados à Receita Federal? Então, o que acontece? Acontece que uma coisa vai estar no seu banco, só que a declaração da Receita vai estar recebendo uma outra informação. Tá? Em contabilidade, nós chamamos de conciliação bancária. Então, o que acontece? É ver se os movimentos do extrato estão batendo com aquilo que tem no banco. Então, o que aconteceu foi o seguinte, você recebeu 72 mil no ano, mas a nível de exemplo, tá, pessoal? A nível de exemplo, você, digamos, movimentou aí, entre várias coisas que você poderia ter feito, sei lá, R$6 mil. Então, o que acontece? Acontece que, na verdade, você está com um movimento não de 72 mil, mas de 78 mil. E aí, a regra na Receita Federal é bem clara. Se teve movimento, se teve faturamento, tem imposto. Está conseguindo compreender? Clodes, então quer dizer que eu vou pagar imposto? Calma, gente. Calma. Vamos entrar com calma. Não vamos nos desesperar. Então, esse aqui é o primeiro exemplo que nós estamos dando. O outro exemplo é se você for pessoa autônoma. Neste caso em específico, o que acontece é que você não tem uma empresa para passar a declaração para a Receita Federal, ou seja, para o governo. Então, geralmente, quem é que faz isso? Você mesmo. Então, quando você é autônomo, você, ao receber os valores, você deveria apresentar esses valores para a Receita Federal. Aí você pergunta, Clodes, como é que eu deveria fazer isso? Bem, se for seguir certinho, é por meio do Carnê Leão.
Então, toda vez que você, trabalhador autônomo, recebe um valor, você deveria preencher mensalmente o carnê-leão. Já disse aqui no canal, nós temos um vídeo falando sobre isso, tá? O carnê-leão, e aquele carnê-leão irá ser apresentado para a Receita Federal, tá? E ela já está sabendo que você teve aquele tipo de rendimento. Tá percebendo? Só que aí, o que acontece? Muitas vezes falando, acontece que muitas pessoas autônomas, muitos trabalhadores não fazem o carnê-leão. Acontece que muitas pessoas estão recebendo valores e muitas vezes esses valores não são declarados. E aí o que acontece? Para a Receita Federal, que lembra quando eu disse que desde 2003 ela já sabe todo o movimento, ela começa a perceber o seguinte, poxa, ele não é CLT, ele não é funcionário público, mas ele comprou aqui um carro de 20 mil. Não, 20 mil é muito pouco, né? Vamos botar aqui um carro de 60 mil. Entendeu? Vai comprar um carro de 60 mil. Você percebeu que aí nesse caso, a Receita Federal faz o seguinte, opa, mas como você comprou esse carro? Porque você está pagando imposto do carro. Você vai pagar os impostos do carro, correto? Como você comprou este carro, sendo que você não faz renda nenhuma? Entendeu? Ou a sua renda declarada é pouquinha. Então, neste caso, o que a Receita Federal vai querer saber? Poxa, você está tendo alguma renda que não está sendo o quê? Declarada. Está conseguindo compreender? Então, neste caso, o que nós temos aqui? Nós temos uma necessidade de declarar, no caso do autônomo, aquele rendimento que ele faz. O melhor mesmo seria ele abrir uma empresa e se regularizar como MEI, ou dependendo da situação do Simples Nacional. Mas digamos que ele acaba optando por ser autônomo, então, nesse caso, ele tinha que fazer o quê? A declaração do carnê-leão, todo mês apresentar aquele valor. Então, nós temos aqui esses dois tipos de pessoas que são, digamos, importantes perceber como que ele vai ter a organização agora. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Aí nós temos aqui algumas perguntas que as pessoas estão me fazendo a respeito da Instrução Normativa 2219 e ela sendo com pessoas físicas. Primeiro, elas perguntaram, Clodes, como é que eu posso ser, digamos, vistoriado pela Receita Federal? É muito simples, gente. Empréstimo de cartão de crédito, tá? Serviço por fora, aluguel de conta bancária, sim, acontece, pode apostar, tá? Aluguéis mesmo de imóveis que você recebe, não declara. Então, tudo isso vai começar a observar. Mas aí você tem que prestar o seguinte, Clodes, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu disse para você, fique tranquilo, fique tranquilo. A Receita Federal, ela já se posicionou. Então, ela já disse o seguinte, que se você já fazia isso desde lá tanto tempo, e se você nunca teve problemas, então não é agora que você vai ter. Por quê? Porque ela já sabe, ela já tem um histórico, do que é comum movimentar na sua conta. Então, voltando aqui o exemplo do autônomo, tá? Então, no autônomo, eu imagino que ele não vai pegar o dinheiro e guardar no colchão, que ele vai depositar numa conta. Certo? Então, lembra quando eu disse? Os bancos, eles já faziam isso. Hoje, em 2025, as instituições financeiras não bancárias não são obrigadas. Mas desde 2003, os bancos já faziam isso. Então, quando você depositava um valor no banco, o banco já aplicava aquilo. Ele já explicava, ó, teve tantos movimentos de tantos reais. Ele não diz onde veio o dinheiro, ele só diz, teve um movimento de tantos reais ali naquela conta. Então, o que acontece? A Receita Federal já sabia disso. Tá? Já sabia disso. Então ela percebeu que, fulano de tal, todo mês ele movimenta mais ou menos, 4 mil reais, 5 mil reais, 6 mil reais, 4 mil reais, 5.500, 4.500. Ou seja, ela tem aquela faixa do que você movimenta. Então, se você não teve esse problema até agora, não é agora que você vai ter. Porque ela já tem o seu histórico. Está conseguindo entender? Agora, digamos, se antes, digamos, de 2003 até 2024, você costumava movimentar mais ou menos esse valor, 5 mil, 5.500, 6 mil, 4 mil, ou seja, algo assim próximo. Aí, de repente, agora, em janeiro, você movimentou 25 mil. Tá pegando? 25 mil. Aí, o que acontece? Mas eu movimentei, não importa como. Ou seja, PIX, o todo. Chegou lá para a Receita Federal que você botou, além daquele normal, 25 mil. Aí, nesse caso, a luzinha vai acender. Justamente porque a Receita vai saber, opa, o que está acontecendo?
Porque sai um camada de 5 mil e de repente foi lá para 25 mil, 20 mil a mais. Então, nesse ponto de vista aí, o que a Receita vai querer saber? O que aconteceu? Você abriu uma empresa? Se abriu uma empresa, por que não está sendo feita a contabilidade dessa empresa? Opa, você melhorou, conseguiu um trabalho, você está trabalhando em alguma empresa? Se está trabalhando em alguma empresa, por que nós não estamos recebendo a declaração de rendimento do funcionário daquela empresa? Entendeu? Então, a Receita ela vai querer saber a origem daquele dinheiro, sob esse ponto de vista. Tá? Mas, como eu já disse, a própria Receita já declarou no seu site oficial, dizendo que se você já fazia movimentos na sua conta bancária e até hoje não teve esse tipo de problema, não é agora que você vai ter. Mas seria legal da sua parte você começar a ficar, digamos, atento a qualquer movimento, digamos, diferente daquilo que é comum no seu histórico. Está conseguindo compreender? Então, vamos seguir aí. Então, em caso de banco, não teria esse tipo de problema. E também outro problema que as pessoas falam, não vou poder emprestar o meu cartão de crédito. Gente, bem, eu sempre falo que cartão de crédito é uma coisa que você não empresta. Tá? A não ser porque é uma pessoa muito querida, muito confiante, tá? E aí, ok, tudo bem. Mas é uma coisa que eu falo que cartão de crédito é uma coisa que você tem que ter muito cuidado. Mas tudo bem. Não quer dizer que você não vai poder emprestar. Porque se você já costumava emprestar o cartão de crédito, então, novamente falando, desde 2003, a Receita Federal ela já tinha noção daquilo. Ela já sabia mais ou menos o movimento que você faz no cartão de crédito. Então ela percebeu, ó, fulano de tal, vez ou outra faz aqui, vez ou outra faz isso. E outra coisa, tem um movimento aí das operadoras, então ela já sempre está lá explicando. Então, se você não teve esse problema, sim. Agora, se a partir de 2023, perdão, 2025, tá? Além daquele movimento, você também fazer um movimento muito maior no seu cartão de crédito, aí a coisa começa a perceber. Mas, na verdade, nem a própria Receita Federal vai averiguar isso. A própria operadora do cartão de crédito já te questiona isso. Então, vamos ver um exemplo. Há um tempo atrás, tentaram dar um golpe no cartão de um cliente aqui, tá? Onde ele falou o seguinte, Clodes, tentaram fazer uma compra no meu cartão e o meu cartão está bloqueado. Eu falei, rapaz, vê com a operadora, o que foi? Qual foi o problema? Que alguém, não sei como, bloqueou o cartão do camarada, bloqueou não, clonou o cartão do camarada e tentou fazer uma compra em Istambul. Em Istambul. O rapaz até achou graça. Ele falou assim, Clodes, quem dera fosse eu em Istambul fazendo compra. Entendeu? Então, o que aconteceu? A própria operadora do cartão, o banco lá, já falou o seguinte, opa, isso está fora do histórico dele. Isso não é comum dele. Então, eles bloquearam a compra e já avisaram para ele, é você que está fazendo essa compra? Não, não sou eu. Opa, estão tentando aí bloquear o seu cartão, ou clonar o seu cartão, fazer uma compra indevida. Então, neste caso, a Receita Federal, ela também vai ter o quê? Esse tipo de observação. Então, toda vez que você fazer algum tipo de compra e essa compra passar, a operadora permitir, digamos desse jeito, a passar a compra, a Receita Federal começa a perceber o seguinte, opa, mas calma aí, ele nunca fez esse valor, é muito acima do que ele fez. Então, sob esse ponto de vista, a Receita Federal também vai começar a observar se aqui está se tornando rotineiro ou foi um caso específico. Lembra, gente, que sempre eu falei? Sempre a Receita vai perceber se algo está se tornando rotineiro ou algo específico. Poxa, de repente aqui eu tive que fazer um tratamento de saúde, eu não tinha como, então o tratamento lá é 40 mil, então eu tive que dividir em 5 anos pagando aquilo. Então, não é o comum, mas você teve que fazer, a Receita com certeza cruzando os dados dela, os dados do hospital, os dados do banco, tudo aquilo, ela vai perceber, não, cara, ele está apenas fazendo o tratamento bancário, o tratamento de saúde. Então não teve nada de errado com isso. Para que vai chamar um camarada sabendo que a gente já sabe aqui que está tudo conforme? Tá? Agora, se todo mês você começar a fazer esse tipo de coisa, ela vai começar a perceber, opa, o que está acontecendo? Então, talvez seja necessário ela chamar e pedir alguns esclarecimentos. Está conseguindo compreender? Então, sobre esse ponto de vista, cartão de crédito também tem, tá? Outro ponto importante aqui é que me falaram o seguinte, serviços por fora onde não está declarado. Gente, aqui também complica muito, tá? Então, muitas pessoas trabalham, fazem alguns bicos por fora, alguns serviços extras, que recebem principalmente IPix.
tá? Então, o que foi dito, tá? Que é o seguinte, dependendo do valor, e se aquilo se tornar muito rotineiro, da mesma forma, ela vai querer saber se você está fazendo declaração daquele valor. Então, digamos que você fez um serviço hoje. Poxa, eu trabalho tanto, mas o camarada me pediu para, sei lá, consertar isso aqui para ele, eu vou cobrar aqui 3 mil reais. Não, vamos exagerar, 5 mil reais, porque eu sou eletricista, eu trabalho no banco, mas também sou eletricista, então eu vou fazer aqui esse serviço para o camarada, vou cobrar 5 mil, vou ganhar um dinheirinho esse aqui para viajar com a família para o final do ano. Ótimo, você fez. Pergunta, é rotineiro? Não. Você recebeu aquele valor? Recebeu. De forma indireta, você tinha que fazer o quê? A declaração do Carnê-Leão. Ah, Close, mas eu nem fiz, eu nem prestei atenção nisso. Eu sei, você nem prestou atenção. Entrou na minha conta, e agora? O que eu vou fazer? Não precisa fazer nada. Fique tranquilo. Por quê? Porque a Receita percebeu que você teve aquele valor, mas não necessariamente é algo que está se tornando rotineiro. Não é um trabalho, não é uma empresa. Você não abriu uma firma para estar recebendo aquilo. É apenas um serviço momentâneo, naquele momento que você fez, que recebeu um valor extra. Aí você fala, ah, Cruz, mas eu não quero evitar problemas. Perdão, não quero ter problemas. Ah, vai lá, faz a declaração do Carnê-Leão, pede ajuda aí para o contador, tá? E aí você sem problema. Mas você não vai ser chamado pela Receita Federal, a Polícia Federal não vai bater na sua porta por causa disso. Tá? Vai seguir adiante, não vai precisar fazer nada. Ah, Close, mas aquela declaração que eles disseram que a partir de 5 mil tem que fazer. Não vai ter que fazer. Você não é obrigado a fazer. Ah, mas os bancos e as financeiras vão passar isso para a Receita Federal. Vão passar sim. Mas como eu disse, a Receita Federal, ela já tem noção do que está acontecendo. Só se for algo muito anormal mesmo, só se for algo assim excepcional, que ela vai começar, digamos, pedir algumas explicações. Mas nesse exemplo, em especial, com certeza não, tá? E aí, então, nós temos aí uma próxima resposta. Outro ponto que as pessoas me perguntaram, Clodes, e se eu abrir diversas contas bancárias? Gente, nem precisa. Por quê? Porque não faz sentido. Porque quando você abre uma conta, de onde vai estar a conta? Aonde? No seu CPF. Então, digamos que você abre 10, vou abrir 10 contas bancárias e vou colocar em cada conta R$1.000, então nenhuma vai completar 5 mil, tá? E a Receita não vai saber. Como não vai saber? O próprio banco vai mandar. E outra coisa, a Receita está interessada no aglomerado, é no total. Ela não está precisando de frações. Os bancos vão mandar para ela as informações e ela vai saber, ó, o CPF tal movimentou tanto. Então, para o CPF, que é o importante, não é quantas contas correntes você vai ter. Você pode ter conta corrente, você vai poder ter investimento aí nas casas de investimento, ou o que for. Todas elas vão fazer essa apresentação, a e-financeira, para a Receita Federal. Então, ela vai estar sabendo. Entendeu? Ah, novamente falando, as pessoas estão dizendo, então, que a Receita Federal vai saber o que eu estou fazendo. Não vai. É apenas o valor total, o bruto. Ela não vai saber se o dinheiro foi que você fez um serviço, ela não vai saber se o dinheiro foi porque alguém te emprestou, ou vai saber o dinheiro que foi um dinheiro do churrasco. Tá? Isso é sigilo bancário e o sigilo bancário é respeitado pela Receita. Tá? Como eu disse, não é o caso. Isso é as pessoas exagerando num ponto que não existe. Sigilo bancário é uma condição jurídica específica, tá? Que não é o caso aqui. Então, não adianta colocar vários bancos ao mesmo tempo. A pessoa fez outra pergunta aqui também, tá? Deixa eu ver aqui. Essa aqui eu já respondi para vocês. Ah, me fala o seguinte, que o camarada vende lanches e coisas assim do tipo, tá? Vende lanches, faz muito movimento, só que nunca se regularizou, é apenas, digamos, é um bico que ele faz. Ok. Então, você vende lanche, pastel, sei lá, coxinha na rua ou coisa assim do tipo. Tudo bem? Tem um movimento bancário? Tem. E agora, Close? Nada. Como nada? Nada. Não precisa fazer nada. Melhore o seu lanche, continue vendendo, agracie, tá? Mas não precisa ficar preocupado. Por que, Close? Porque se você fizer a movimentação bancária, como eu disse lá para trás, a Receita já está sabendo. Então ela sabe que o CPF tal do seu José Carvalho da Silva, ele recebe mais ou menos tanto de Pix, mais ou menos todos os meses. Tem aquele histórico.
Tá entendendo? Então, ela já sabe que você tem aquele tipo de movimento. Então, não necessariamente você precisa ficar preocupado. Ah, Clodes, mas eu atingi um valor muito alto. Bem, neste caso, o que eu recomendo para você? Eu recomendo o seguinte, que ou você faça lá o carnê-leão, como foi dito, ou você se regularize abrindo uma MEI. Então, a Receita Federal, ela já deixou claro que a instrução normativa também, ela motiva as pessoas a se regularizarem. E lembra que eu disse aqui no canal, o que é MEI? A MEI é uma modalidade empresarial que ela procura justamente regularizar todos aqueles negócios informais que as pessoas faziam. Então, não custa. É rapidinho você abrir a MEI. Tá? Em menos de 1 hora você faz isso, se você for olhar bem passo a passo, tá? Então se regularize se você tiver com essa preocupação toda. Vai lá, mas eu vou pagar o imposto. Sim, mas o imposto de MEI, nesse caso, é sobre o quê? É fixo. Não é um Simples Nacional, que vou entrar no próximo vídeo, em detalhes. Tá? Então, se você vende coxinha, pastel, tem um quiosque ou coisa assim do tipo na rua, fique tranquilo. A Receita Federal, ela já sabe que você tem um certo histórico de movimento mês a mês. Tá? Então, se você até agora não teve esse tipo de problema, não é agora que você vai ter. Mas eu, como contador, tá? O que eu recomendo para ti? Que você se regularize. Então, se você tem um faturamento aí, digamos assim, sei lá, por volta de 5 mil por mês, abre uma MEI, tá? Você só tem a ganhar se você estiver abrindo uma MEI. Entre em contato aqui conosco, pede auxílio, qualquer contador aí vai tirar suas dúvidas, tudo bem? O próprio site lá do Sebrae ajuda isso, tá? Outra pergunta que me fizeram, Clodes, eu sou pedreiro, tá? Sou pedreiro, recebo um valor pelo trabalho, mas recebo muitos valores extra do patrão para fazer a obra. Como é que eu faço? Gente, aí é uma situação bem interessante também, que nós temos o quê? Um valor fixo, que é a sua mão de obra, e um valor de custo, que é aquilo que você vai gastar, no caso, o patrão, para continuar a obra. Então, o que nós temos aqui? Mais um motivo para você não se preocupar. Por quê? Porque se você movimenta, eu imagino que você seja um pedreiro, que todo mês você faz esse tipo de trabalho, então a Receita Federal vai perceber que todos os meses, você deve estar recebendo um valor e você está comprando aqueles valores aonde? Em material de construção. Então, você deve estar comprando tijolo, cimento, ferragens, madeiras ou coisas assim do tipo. Então, ela, observando o histórico, ela vai perceber, o seu João recebeu do seu Carlos um valor de 5 mil, mas o João está ali comprando, ferro, cimento, areia, brita, sei lá o que. Então, o que ela percebe? Que aquilo é comum em você. Está sendo comum. Então, ela começa a observar o seguinte, poxa, então ele deve ser pedreiro, mestre de obra, alguma coisa assim do tipo. Então, ao observar novamente o histórico que você tem, então ela imagina que você não vai ter, que você não está tendo um rendimento de 5 mil, mas na verdade aquele valor é que você gasta para poder fazer o seu trabalho. E outra coisa, gente, a Receita Federal, ela sabe muito bem contabilidade, então ela sabe que faturamento é diferente de lucro, tá? Então ela percebe que, poxa, o cara recebeu 5 mil, quer dizer que ele está recebendo 5 mil para ele? Não, tá? Aqueles 5 mil, só sobrou R$1.000 para ele, que é o trabalho, que é o, digamos, o custo da mão de obra dele, tá? Então fique tranquilo sobre esse ponto de vista aí, tá? Outro ponto que eu quero deixar bem claro para vocês, aí já dando um bico para o próximo vídeo, é o seguinte: agora você é uma pessoa que tem uma empresa, tá? E aí, neste caso, você pega o dia da empresa e começa a receber diretamente na sua conta física. Então você chega lá, você tem sua empresa e fala assim, olha só, não precisa pagar, não paga nessa conta aqui não, paga direto aqui nessa minha conta física aqui. Aí é uma outra situação que eu sempre digo para você, como empresário, nunca mistura capital próprio com capital da empresa. Nunca misture, tá? E aí nesse ponto é muito importante você prestar atenção aí na 2219. Esse assunto te interessa? Muito, né? Aula que vem, sexta-feira, nós iremos falar sobre ele, tá? Sobre como essa nova forma, tá, irá influenciar as pessoas jurídicas
e a pessoa física. Tudo bem então? Eu espero vocês na sexta-feira com todo carinho. Pessoal, gostaram desse assunto? É muito bom. Nossa, é muito legal. Eu estou gostando demais de falar disso. Inclusive, está tendo aí muitos pontos positivos a respeito desse assunto. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha se inscrito no canal, tenha dado aquele like, tá? E está precisando de contador? Entre em contato conosco aqui na Omnus Inteligência Contábil. O seu crescimento é o nosso maior ativo. Um grande abraço e até mais.